Ora, boa noite, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir. Ninguém tinha ainda, Sérgio. Estava sem áudio e sem vídeo. Agora penso que já deve ter. Conseguem todos ver e ouvir? Sim, senhor. Então vamos lá dar início a mais um webinar da MasterD, neste caso sobre ataques de DNS. Vamos falar aqui de 3 ou 4 tipos de ataques e aquilo que vocês têm no vosso ecrã é um ataque DNS spoofing, que eu já vou explicar, a ser feito através do Kali Linux. Portanto, todos esses passos que aí estão, que depois podem rever na gravação, são todos os passos que são passíveis para fazer um ataque DNS spoofing através do Kali Linux. Ele vai fazer aí, o ataque vai ser demonstrado com IPs locais e IPs de uma rede interna, precisamente para não haver a tentação depois de atacar, baseado nessa instrução, de atacar alguém que não devam. Esse é um IP interno de uma rede interna que serve apenas para simulação e para demonstração. Então, ataques mais poderosos de DNS. Os ataques mais poderosos de DNS são vários tipos e que podemos enunciar com facilidade, começando pelo cache poisoning. A cache poisoning, ou o envenenamento da cache do DNS, que permite fazer o tipo de ataque que vou passar a explicar. Vamos pensar que queremos entrar no Gmail, portanto em mail.google.com, e sem perceber, um DNS envenenado, ou seja, um DNS que foi vítima de um cache poisoning, nos vai redirecionar para um site muito parecido com o Gmail, onde vão-nos pedir os dados de utilizador e de senha, de password, mas não estamos, na realidade, a entrar no Gmail, mas nesse site fantasma, portanto, que foi envenenado, o DNS foi envenenado e redireciona-nos para uma página parecida àquela que estamos a querer aceder, mas que não é na realidade aquela a que nós estamos a aceder. Isto é uma das pontes que se torna mais eficazes para, por exemplo, o phishing. É muito fácil violar os registros DNS de um determinado servidor para redirecionar os utilizadores a sites que não são, na verdade, aqueles a que eles querem aceder. Basta mudar o DNS do servidor primário ao secundário e ele redireciona, fazer um redirecionamento através do endereço. E para prevenir ou para mesmo mitigar este tipo de ataques, nós podemos fazer 3 coisas que não são difíceis de fazer. A primeira é configurar o servidor DNS, o nosso servidor DNS, de forma a que a confiança noutros servidores DNS, ao interagirem com o nosso servidor, seja mínima. Neste caso, o que é que estamos a prevenir? Estamos a prevenir que os cibercriminosos, os atacantes, vão ter muito menos chance de modificar os registros DNS e que as configurações dos servidores aos quais se destinam as nossas visitas não sejam alteradas. Outras ações de configuração: restringir solicitações recursivas, armazenar dados associados apenas ao domínio que solicitamos
e restringir respostas a solicitações de informações apenas do domínio solicitado, ou seja, apenas para aquele domínio que nós queremos obter respostas apenas daquele domínio, nada de intermediários, não deixar que o nosso servidor receba respostas, nem confie em respostas de DNS intermediários. Podemos usar uma ferramenta que é o DNS SEC, SEC de SEC, e esse objetivo dessa ferramenta é fornecer autenticação fiável nos nossos dados DNS. Uma das vantagens do DNS-SEC é ser possível limitar o número de solicitações de DNS e prevenir outros ataques, por exemplo, como o DDoS. Então, para prevenir o ataque cache poisoning, as medidas serão usar o DNS-SEC, a tal ferramenta que vai fornecer autenticação fiável de dados DNS, limitar o número de solicitações de DNS, restringir solicitações recursivas, portanto apenas para aquele domínio em que nós estamos a fazer a solicitação, aceitar, sim senhor, então a solicitação, mas restringir a outros domínios que possam estar associados a esse. E também baixar o nível de confiança do nosso servidor DNS para não confiar, ou para confiar o mínimo, noutros servidores que vão interagir com o nosso servidor. Estas são as 3 medidas para mitigar o ataque de cache poisoning, que é um ataque que eu vou aqui fazer uma pausa no vídeo e vou mostrar a imagem aqui de um esquema. O ataque de cache poisoning, então, nós estamos a tentar entrar num site com um DNS, o nosso DNS, na realidade, vai ser reencaminhado através do tal envenenamento e ele vai mandar o nosso pedido para um site semelhante, mas não aquele a que nós solicitamos o acesso. Portanto, é a cache poisoning. Depois, outro ataque também muito utilizado em DNS é o ataque de botnet. O ataque de botnet, que é representado por um esquema semelhante a este. Este é o esquema do ataque de botnet e que o botnet permite várias possibilidades de ataque, ou seja, nos nossos ataques vão haver milhares de computadores zombies. Portanto, um ataque baseado nas redes com bots será o DDoS. O DDoS é um ataque que rapidamente é baseado em botnet. Os bots são os computadores zombies e os nossos computadores zombies vão permitir então esse tipo de ataque. Só por aqui o vídeo a continuar. Com apenas um botnet existem então várias possibilidades de ataques. Basicamente o ataque baseado neste tipo é o DDoS e um único botnet vai ter capacidade suficiente para inutilizar um servidor DNS normal. Normalmente, cada zombie é programado para enviar múltiplas solicitações de acesso a um recurso da web reconhecido pelo servidor de DNS e o servidor vai ficar saturado de tantos pedidos e não vai poder responder a mais pedidos. Então para de funcionar e é aí que o ataque vai ser eficaz, vai ter êxito. Em redes, normalmente, onde temos vários tipos de ataques deste género, acabamos por poder perceber, através de algumas ferramentas da rede, se a nossa rede tem vulnerabilidades para este tipo de ataque e
e para saber se vamos poder ser atacados por este tipo de ataque. Para prevenir este tipo de ataque é muito importante, ou mesmo essencial, ter seguranças IDS ou IPS que devem identificar e agir de acordo. IDS e IPS já falei num outro webinar que podem consultar na biblioteca e tem a ver com dispositivos de proteção também para estes ataques. Outro ataque que também acontece muito é o ataque de flood. Flood significa em inglês inundação e é mesmo isso que este ataque vai fazer. Vai sobrecarregar o servidor DNS, ele não pode continuar a processar as consultas, porque as consultas DNS vão influenciar a finalidade dos nossos recursos e, ao ser inundado, também usando os botnet, os computadores zombies, eles vão inundar de pedidos também o servidor DNS e acabamos por ter aquilo que se chama um DOS, um Denial of Service, porque ao serem inundados, o nosso servidor de DNS, ao ser inundado, ao sofrer o flood dos bots, vai também ficar assoberbado, não vai conseguir responder aos pedidos e, ao não conseguir corresponder aos pedidos, ele vai também deixar de dar resposta e vai passar a parar. Portanto, o ataque vai ser também, vai ter sucesso. Outro ataque também, a caixa venenosa, também vai permitir, como eu disse ainda há pouco, os ataques de phishing, e é importante referir isto, mas sem haver esse ataque, sem o envenenamento da caixa ser eficaz, o phishing também se torna menos eficaz neste aspecto de estarmos a ir para sítios falsos e poder fornecer dados a esses sítios falsos. Depois temos um ataque também que é uma evolução do DDoS e do DOS, que é o DRDoS, que é um ataque de negação de serviço, mas de reflexão distribuída, portanto é uma evolução, e é aquilo que podemos dizer que é um DDoS de grande escala. Os servidores que vão trabalhar nesta variante do DDoS podem estar em redes diferentes e, para o invasor, isto tem a vantagem de se tornar muito difícil ser rastreado. O padrão de ataque, inclusive, é muito difícil de definir. E então, um ataque DRDoS, que é um ataque de negação de serviço, mas de reflexão distribuída, vai permitir que o atacante não deixe pistas ou deixe o menor número de pistas possível. Várias redes podem participar num ataque deste tipo. Se eu tiver 4, 5, 6 servidores reflexivos pertencentes a 4, 5, 6 redes, posso assumir o controle dessas redes todas e todos os dispositivos que estão ligados nessas redes, nesses servidores, vão participar no ataque. Isto permite-me ligar milhares de computadores, milhares de redes e fazer os ataques de RDoS e serem ataques bastante pesados que vão mandar o DNS abaixo por Denial of Service, por negação de serviço. Se tivermos então vários dispositivos ligados em várias redes diferentes e todas as redes, por sua vez, tiverem servidores refletores, não serão afetados por um número de consultas DNS que passam por eles. Porquê? Porque os refletores vão redirecionar diretamente essas solicitações para o DNS da vítima. Então, o próprio servidor da própria rede refletora não sofre com o ataque. Porquê? Porque todos os pedidos são redirecionados para o DNS da vítima, que vai assim sofrer com estes pedidos e este excesso de pedidos.
Este DRDoS é capaz de ser dos mais difíceis de mitigar. Existem medidas preventivas que nos podem proteger deste tipo de ataque e essas medidas preventivas estão especialmente ao nível da organização. Temos que nos certificar que os nossos servidores, incluindo o DNS, estão localizados em centros de dados diferentes, ou seja, estão descentralizados, estão em redes diferentes e em sub-redes também diferentes na nossa organização. Os data centers também devem ter várias rotas de acesso alternativas para os servidores DNS e os data centers e as redes barra sub-redes, portanto, todas as redes do nosso universo de redes, não podem ter nenhuma falha de segurança, porque senão o nível de impacto de um ataque desta magnitude pode ser perfeitamente destrutivo para a nossa rede. Vários servidores localizados em vários data centers em diferentes segmentos de rede, data centers com vários caminhos e poucas ou nenhumas brechas de segurança, ou seja, poucas ou nenhumas portas, por exemplo, na firewall, abertas, sem ser aquelas estritamente necessárias. Além do DRDoS, temos também o domínio fantasma. O domínio fantasma é, ao fim e ao cabo, um tipo de ataque que faz a resolução de DNS e o recurso é abusado. Porquê? Porque tenta resolver domínios fantasma. Na realidade, esses domínios não existem, nunca vão ser resolvidos e ele vai andar ali a mastigar aquele domínio fantasma, mas não vai perceber que ele não existe e então acaba por ficar lento e pode inclusive parar se forem vários domínios fantasma que fiquem ali. Normalmente, para mitigar este tipo de ataque, devemos ter muitos clientes recursivos na nossa rede e restringir as solicitações recursivas nas configurações DNS em cada zona. Depois ainda há um outro tipo de ataque, que é o ataque de subdomínio aleatório. Este não é nada popular, é muito difícil de identificar e é parecido ao DOS. Porquê? Porque a natureza e a maneira de operar de um hacker com este subdomínio aleatório é muito semelhante, é por denial of service, usa bots, vão tentar atacar sempre da mesma forma, mas acaba por ter aqui uma componente de ataque aos subdomínios da rede em vez de ao domínio principal. E isto vai fazer com que o servidor DNS e as nossas pesquisas DNS possam travar, uma vez que, recebendo também muitos pedidos, a saturação nos subdomínios do domínio principal acabam por também bloquear o domínio principal. Então, o impacto dos ataques DNS. Os ataques acabam por causar grandes danos às organizações que são vítimas destes ataques. Normalmente há ataques que custam milhões de dólares ou milhões de euros às organizações e o mais preocupante é que cada vez mais os ataques DNS são sofisticados e muito específicos em relação àquilo que eram há poucos anos. Estes tipos de ameaça são, hoje em dia, dos que estão mais na ordem do dia e as organizações normalmente parece que não estão muito suscetíveis a ataques de DNS, mas na realidade estão e o crescimento das infraestruturas de rede a nível mundial veio também a trazer esse problema. Por último, temos aqui também o spoofing, que é também um ataque por envenenamento e que é o que está a passar aqui no vídeo enquanto eu estive a falar e acaba por ser normalmente o que nós encontramos muito nas URLs, ou seja, nos endereços da internet, que vêm em e-mails de spam, por exemplo. Normalmente os nossos e-mails, os e-mails de spam tentam assustar os utilizadores
com uma coisa qualquer assim dramática, cuidado, clica aqui porque, para evitar o vírus, clica aqui para não ser enganado, e depois é mesmo enganado. E por esse assustar, por esse susto, tenta-se que o utilizador clique naquela URL, naquele link, que vai infectar o computador. Também banners, imagens, e-mails que recebemos de pessoas que não conhecemos, sites que não são de confiança, podem também redirecionar-nos para códigos de spoofing. Normalmente vamos ser direcionados para sites falsos, que são mascarados para parecerem sites reais, e vão nos expor a spyware, keyloggers, worms, etc. O risco do spoofing começa com o roubo de dados, que é o que pode acontecer com maior facilidade. Normalmente o spoofing tenta muito falsificar os sites de bancos e de lojas online que sejam muito populares. E para quê? Para obter dados de passwords, de cartões de crédito, de acessos ao home banking, para que esse dado seja comprometido, e ao haver esse comprometimento as pessoas possam perder o acesso e ao mesmo tempo oferecer o acesso ao atacante. Para evitar este tipo de ataque, nunca devemos clicar em links nenhuns que não reconhecemos, e devemos verificar regularmente se temos problemas de malware no nosso computador, utilizando um antivírus, um anti-spyware, um anti-malware que seja fidedigno para podermos evitar os ataques. Então, os ataques DNS são estes os principais, aquilo que tinha para vos falar hoje. Cache poisoning, também baseados em botnet, DDoS, DOS, DRDoS, DNS flood, cache poisoning, spoofing e também menos comuns, mas também usados, domínios fantasmas e subdomínios aleatórios. Sobre ataques DNS, para hoje era o que tinha para vos trazer. Espero que tenham gostado do webinar e despeço-me desejando-vos um bom fim de semana. Até segunda-feira cá estarei com um novo webinar, mais um tema novo, e qualquer questão, têm as plataformas todas à vossa disposição. Estejam perfeitamente à vontade para me contactar. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Boa noite, um abraço e um ótimo resto de semana e bom fim de semana.